A Fórmula 1 tentou esconder o problema, mas agora a FIA foi obrigada a agir. As regras de motores de 2026 já estão causando preocupações sérias nos bastidores, e mudanças radicais para 2027 acabam de ganhar força. Mais combustível, menos parte elétrica, carros mais leves e até o retorno dos V8 começam a aparecer no horizonte da Fórmula 1. Porque, segundo pilotos e equipes, a categoria está caminhando para a situação considerada absurda. E o que Max Verstappen falou em Miami deixa isso ainda mais claro. Mesmo insistindo publicamente que o regulamento de 2026 estava sob controle, a FIA anunciou nesta sexta-feira novas mudanças importantes pensadas já em 2027. E isso acontece depois de semanas de reuniões internas entre equipes, montadores e fabricantes de motores. O motivo? O medo de que a nova geração da Fórmula 1 fique artificial demais. A preocupação central é simples: os carros estão rápidos demais nas curvas, mas isso está destruindo o gerenciamento de energia nas retas. Na prática, os pilotos podem acabar sendo obrigados a tirar o pé justamente quando deveriam acelerar tudo, e isso vira o alvo de críticas pesadas no paddock. A principal alteração envolve a divisão de potência entre o motor elétrico e o motor a combustão. Hoje, o conceito para 2026 praticamente divide a potência entre 50% elétrico e 50% combustão, mas a FIA agora quer mudar isso para algo próximo de 60% combustão e 40% elétrico. Na prática, o motor a combustão vai consumir cerca de 50 kW extra, enquanto o sistema elétrico perde aproximadamente a mesma quantidade. O objetivo é evitar um dos maiores medos das equipes: os carros simplesmente acabarem a bateria no meio das retas. E isso já virou uma preocupação real nos simuladores, porque quanto mais downforce os carros geram, mais energia eles consomem, e as baterias atuais não conseguem acompanhar esse nível de exigência. Nicolas Tombazis, um dos principais nomes técnicos da FIA, praticamente admitiu isso publicamente. Segundo ele, as equipes encontraram mais downforce do que a FIA esperava. Ou seja, os carros ficaram rápidos demais, e isso piorou completamente o equilíbrio elétrico. A recuperação de energia nas frenagens ficou menor, enquanto o gasto nas retas aumentou. Resultado? Os pilotos podem acabar sendo punidos por andar rápido demais nas curvas. E é exatamente isso que está revoltando nomes importantes do grid, porque a volta mais rápido poderia deixar de ser decidida no braço e passar a ser decidida pelo algoritmo de gerenciamento de energia. Max Verstappen foi um dos nomes mais diretos sobre o assunto em Miami. Ele disse que as mudanças feitas agora são apenas uma coceira, ou seja, o problema verdadeiro continua lá. Segundo o holandês, enquanto acelerar mais nas curvas deixa o carro mais lento nas retas, a situação continuará errada. E esse comentário gerou muito barulho interno, porque mostra que até os pilotos enxergam um risco sério de a Fórmula 1 perder parte da essência competitiva. A preocupação é transformar as corridas em provas excessivamente controladas por economia de energia. Além dos motores, a FIA também discute uma redução enorme na carga aerodinâmica para 2027. A ideia seria cortar até 50 pontos de downforce dos carros. O motivo é claro: menos arrasto no ar significa menos consumo elétrico. Mas aí entra outro problema gigantesco: política entre equipes, porque algumas escuderias poderiam perder muito mais desempenho do que outras com essa mudança, e ninguém quer abrir mão de vantagem. Então, existe um impasse enorme acontecendo nos bastidores da categoria. Todo mundo reconhece o problema, mas ninguém entrou ainda em uma solução perfeita. Só que existe outro detalhe importante: para aumentar a potência do motor a combustão, seria necessário também aumentar o fluxo de combustível permitido, e isso obrigaria os carros a carregar mais combustível. Resultado? Tanques maiores, mais pesados, e um novo efeito colateral começa a preocupar a FIA. Porque a Fórmula 1 já luta há anos contra o aumento absurdo do tamanho e do peso dos carros. Então a categoria tenta resolver um problema criando outro, e isso mostra como o regulamento de 2026 virou um verdadeiro quebra-cabeça técnico. Nos bastidores, muita gente já acredita que o caminho ideal seria algo ainda mais radical:
algo próximo de 70% combustão ou até 80% combustão, diminuindo ainda mais a dependência elétrica. E é aí que começa a surgir um assunto muito forte dentro da Fórmula 1, o possível retorno dos motores V8 aspirados no futuro. A ideia começa a ganhar apoio entre algumas equipes e fabricantes, mas ainda existe uma grande discussão. Quanto de eletrificação a categoria deve manter? Porque a F1 quer continuar vendendo a imagem de tecnologia sustentável, sem destruir o espetáculo na pista. No fim das contas, a sensação dentro do paddock é clara. A FIA está tentando ganhar tempo. As mudanças de 2027 seriam praticamente uma solução provisória para impedir que o regulamento de 2026 vire um desastre técnico completo. A esperança é conseguir levar esse ciclo até 2030 sem uma crise maior. Mas as falas recentes de Max Verstappen, os bastidores envolvendo as equipes e até as mudanças anunciadas pela FIA mostram que existe uma preocupação maior do que a categoria gostaria de admitir publicamente. E agora, a pergunta que começa a crescer nos bastidores da Fórmula 1 é: será que essa nova geração de motores já nasceu problemática antes mesmo de estrear? Porque uma coisa parece cada vez mais clara: a FIA queria carros mais eficientes, mas pode acabar criando carros rápidos demais nas curvas e lentos demais nas retas. E isso, para muitos pilotos, simplesmente não faz sentido. Agora, eu quero saber a sua opinião. Essas mudanças podem salvar a Fórmula 1 ou o regulamento de 2026 já começou errado?